Olá para vocês, como vocês estão? Nesse capítulo nós vamos estar falando sobre a natureza da virtude, ou a verdadeira virtude é a virtude. Como de início de capítulo, eu estarei expondo nos próximos capítulos cada vez um livro que eu escrevi. Nesse eu gostaria de falar sobre um livro que escrevi que se chama Dos Males Eu Sou o Pior. É um livro cujo eu trago uma crítica à depravação humana de uma maneira sátrica e poética também. Então, ele também está à venda na Amazon, em e-book e em livro impresso. Você pode adquirir por lá. Procuro criticar o mal humano e falar filosoficamente sobre ele através de poesias, de construções filosóficas e até de parábolas. Mas agora voltando ao nosso tema, a natureza da virtude. O que seria a virtude em si? Muitos hoje em dia podem considerar a virtude coisas totalmente distintas do que uma vez ela já foi. Às vezes, para alguém, ser virtuoso é ser esperto, ou seja, buscar um fim não importando o meio. Para outros, a virtude está nas conquistas que a pessoa tem na vida ou no legado que ela deixa. Entretanto, eu pessoalmente olho para a natureza da virtude a partir dela mesma. Ou seja, uma virtude, ela precisa ser algo cuja recompensa seja ela mesma. Precisa ser algo que possa ser praticado por todos. Isso porque, na minha visão de virtude, a virtude constitui na prática ética e moral cotidiana. Ou seja, o amor é uma virtude. O ato de eu amar o próximo é um ato único, raro e virtuoso. Pensando desta maneira, observamos que o amor seria uma virtude, a paciência seria uma virtude, a justiça seria uma virtude, a liberdade seria uma virtude, o companheirismo, a fidelidade, e por aí vai uma lista imensa dessas práticas. Agora, quando a gente discute sobre a natureza dela, e percebemos que a recompensa dela é ela mesma, ou seja, a virtude é recompensada pelo próprio ato virtuoso, nós começamos então a entender por que a verdadeira virtude é a virtude. Porque muitos tentam associar esse conceito ligado ou coligado a outras coisas. Por exemplo, é comum você entrar na rede social e às vezes você vê um sujeito postando uma boa ação. Para ele acredita que está fazendo uma boa ação em entregar uma cesta básica para um necessitado. Só que o interessante sobre esta boa ação é que quando ele faz questão de tirar uma foto do ato e posta então nas redes sociais. E quando ele posta na rede social, ele também posta uma mensagem, por exemplo: devemos amar o próximo, devemos se importar com as pessoas,
alguma frase também motivacional. É interessante que, por mais que ele considere o ato como virtuoso em sua mente, ele não o é no coração. Pelo contrário, ali há um engano e há algo contraditório, pois ele mente para si mesmo que está fazendo algo bom, quando o seu real interesse é um segundo plano, é ser visto, aplaudido e ser lembrado. Gosto de dizer, e eu cito isso no livro que eu escrevi dos males, eu sou o pior, e falo ali uma frase que é a seguinte: o melhor herói é aquele que não sente a necessidade de ser lembrado. O melhor herói é aquele que não sente a necessidade de ser aplaudido nem visto. Isso porque o ato heróico é recompensador por si mesmo. Um homem que vai à fogueira em prol de outra causa, ele não tem a coragem daquele que vai à fogueira em prol de uma causa cuja recompensa é a própria causa dele. Ou seja, o homem que morre e é queimado por amor, como dizia Paulo em Corinto, é aquele que enfrenta a queimadura e o corpo dilacerado pelo fogo com mais coragem. Por isso, a verdadeira virtude é a virtude. E por quê? Simplesmente porque a verdadeira virtude é tímida. Ela é voltada para ela mesma. Ela não busca aparecer, ela não busca ser notada e ela não busca ser lembrada. Eu gosto de observar uma história interessante sobre Aquiles. Antes dele ir para a guerra de Troia, lhe foi proposto duas opções. Uma, que ele viveria e teria um lar, amaria sua esposa e filhos, e morreria como um sujeito comum. Segunda, que ele iria para a guerra de Troia, seria lembrado por 1000 anos, mas morreria ali. A atitude de Aquiles você já conhece a partir daí. Ele escolheu ser lembrado. O mesmo acontece com Alexandre o Grande. Só que, diferente de Aquiles, que morreu vendo aquilo como uma glória, depois de Alexandre o Grande conquistar todo o mundo de sua época conhecido, ele padece de uma enfermidade. E ali, cedo, com 30 e poucos anos, ele vem a morrer. E antes que morra, ele diz para o povo e para os seus líderes que, quando ele foi enterrado, que seu caixão, ao ser levado, esteja com as mãos e os pés para fora, e que seus tesouros sejam derramados pelo caminho, para que percebam que tudo o que ele fez de nada valeu, pois ele não pôde levar nada diante e perante e junto da morte. Ou seja, estes homens associaram a virtude sempre como meio e não como um fim. Associaram um ato corajoso e heróico, vamos dizer assim, não como um fim, mas como um meio, pois o interesse real deles era a glória, é ser lembrado, é o sucesso, é a grandeza e a fama. Por isso, nós estamos discutindo a natureza da virtude. Porque no mundo hoje, até Deus
tem se tornado uma commodity ou uma matéria-prima para se buscar outros recursos. Porque Jesus é uma boa propaganda. Se você finge ser um bom cristão, ou um bom temente a Deus, ou um bom homem ou mulher de ato virtuoso e moral, isso ajuda no marketing. Isso ajuda na divulgação da sua pessoa. Pois quem gosta de admirar crápulas? Só pessoas que não estão raciocinando muito bem. Por isso que quando a gente discute nesse estudo a natureza das coisas, a gente para pensar o quão muitas vezes nós agimos assim. Nós usamos os atos de virtude como um meio e não como um fim. A nossa recompensa em amar, como aquele cara que doou a cesta básica, a recompensa dele está a ser visto e não no próprio ato do amor. Agora, quando as pessoas deixam todas essas naturezas ou essas características da própria virtude, eles juntamente perdem o que ela pode dar. Porque tudo no mundo é escasso. Se eu quero o poder, ele também é escasso. Se eu quero a fama, ela também é escassa. E a fama, como poder, que é um desejo, ele, quando obtido, se quer cada vez mais, então nunca supre de fato. Mas o interessante é que, por exemplo, uma virtude como o amor, quando você o pratica, você se dá por plenamente satisfeito se você fez aquele ato em amor genuíno. É interessante que quando você pratica a paciência, e você a pratica genuinamente, você se dá por satisfeito pelo próprio ato. E por que isso acontece? Exatamente pela natureza da virtude. Ela é um material ou algo cuja escassez é infinita. Sempre que praticada genuinamente como um fim, um meio e um fim, ela o recompensará infinitamente. Você sempre vai desejar mais e também você sempre terá o suficiente para se dar por satisfeito. Então vê como trocar a virtude também nos traz infelicidade, como usá-la de maneira errada também nos traz destinos muito menos felizes e insatisfatórios. Essa, portanto, é a natureza da virtude.